Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. Uma coisa engraçada é que o básico, às vezes, ele é muito deixado de lado, e o básico realmente é super importante. E por mais que ele seja básico e pareça bobo, trivial, dispensável muitas vezes, pode ser a pecinha que está faltando para a engrenagem como um todo da vida girar. E eu não tô nem falando só de empresa, de trabalho, não. Hoje o papo é bem pessoa física, sabe? Porque nesse sentimento aí de mudança de ano, é super importante a gente falar sobre como o eu, né, as nossas metas, as nossas vontades, as nossas qualidades e nossos defeitos interferem diretamente em absolutamente tudo o que a gente faz, né? Uma grande amiga minha, uma vez ela estava querendo lançar um produto e só que ela queria trazer para esse produto uma roupagem que não combinava com quem ela era, com a história da vida dela, com a personalidade dela. E eu lembro que eu virei para ela e falei: olha, você tem características de um arquétipo da exploradora. E se você assumir esse arquétipo da exploradora, trazer essa questão da sua jornada, da sua história, das viagens, de quem você é, eu tenho certeza que você vai deslanchar. Então para de pensar no que o mercado está pedindo que você seja e começa a pensar no que você quer ser. Isso vai reverberar, você vai encontrar pessoas como você. E aí ela começou a estudar um pouco mais sobre essa personalidade dela, que ela também conhece dos arquétipos, que eu já falo até um pouquinho mais sobre isso. E ela tava falando, foi estudar, foi entender um pouquinho mais quem ela era. E nisso ela começou a perceber que sim, ela tava negando alguns lados dela que são assim, parte da essência de quem ela é. É muito difícil a gente tirar às vezes uma coisa que pra gente é importante porque o mercado tá pedindo. Então, muitas vezes a gente precisa ter estratégias, porque nem tudo a gente precisa tirar da sua personalidade ou da sua comunicação, ou enfim, nem tudo é um problema, né? O problema é que a gente tenta se encaixar numa caixinha que às vezes não é pra gente. A gente não cabe naquela caixinha. Isso significa que a gente vai ter fracasso nas nossas empreitadas? Não. É só você entender o que você está fazendo, se faz sentido, se você está comunicando da maneira correta, e até entender como você tem a tendência de se comunicar para na hora de você ter que fazer um ajuste, você entender que é uma ferramenta, que lá não está mexendo na sua personalidade. Você só está mexendo no como você comunica o que você quer dizer, porque pela sua personalidade, aquilo ali é dito de uma maneira que talvez não faça tanto sentido. Então, por exemplo, nesse caso da exploradora, existe uma questão, uma tendência a começar muitos projetos e não dar sequência nesses projetos, a querer viajar para muitos lugares e acabar não escolhendo, a acabar vagando aí pela vida e meio sem rumo. Então, quando um explorador vai falar, por mais que ele tenha 1000 desejos, ele precisa lembrar que a pessoa com quem ele está falando precisa saber apenas de uma coisa ou de outra. Então, ele tem que enxugar as vontades que ele tem de falar e falar só o que é importante. Então, é uma ferramenta de autogerenciamento, autoconhecimento, né? Então, você se conhecer, você entender quais são seus pontos positivos e os seus pontos negativos, é uma forma interessantíssima de ganhar tempo na vida, de acelerar esse alcançar objetivos. E é isso, gente. Não adianta. As pessoas podem te ajudar, você pode tentar 1000 vezes, mas se você não sabe quem você é e para onde você está indo, é muito difícil você estar remando o barco sempre na direção certa. Eu tô lendo um livro que chama Essencialismo, que ele é do... Deixa eu ver quem escreveu ele, peraí. Do Greg McKeown. Acho que é assim que fala. É muito bom esse livro, eu diria que todo mundo deveria ler. Ele tá na lista dos mais vendidos do The New York Times, então realmente ele tem aí uma certa pompa no mercado literário. Mas é um livro muito bom, com muitos esquemas visuais. Tô até abrindo ele aqui e folhando pra ver o que eu posso comentar. É um livro que eu tô devorando, assim, é um livro muito gostoso de ler. E ele fala justamente sobre a questão de você definir objetivos, definir metas e se manter fiel a isso. E o quanto é importante você ter uma mentalidade de trabalhar o essencial, no sentido de fazer apenas aquilo que te aproxima dos seus objetivos. E isso é muito importante, porque
a maioria das vezes que eu trabalho com pessoas, né, e acabo conversando com amigos também, então não é que isso só acontece na minha vida profissional, eu acabo tendo isso também na minha vida pessoal, né, quando alguém me pede algum conselho de forma informal, como um amigo mesmo, sobre relacionamento, sobre, enfim, coisas da vida, né, gente? Sou uma pessoa bastante sociável. Eu sou um nerdzinho? Sim, mas eu sou muito sociável também. Saio muito, vivo muito, adoro uma festa, adoro um bar, adoro uma conversa. E, enfim, então tô sempre em contato aí com muitas pessoas e sempre em conversa, na maioria das vezes. Amo conversar. E, bom, trabalho com comunicação, espera-se que ame conversar, né? Mas não é sempre assim, não. E nisso a gente acaba trocando informações, ideias, né? Conselhos. E uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas na verdade a gente quer outra, e aí isso é um pouco turvo, a gente não consegue colocar isso em palavras, ou a gente quer muitas coisas, mas não sabe priorizar o que é mais importante e o que pode ser deixado de lado, o que pode ser adiado. E aí o essencialismo, né, o que esse livro traz pra gente é uma filosofia de qual é o seu objetivo principal? O que você precisa fazer? E o que você pode deixar de lado, o que você pode adiar, o que você pode delegar. É super importante, gente, porque, como eu sempre falo, se você me acompanha, você com certeza já ouviu falando isso, ou em algum momento vai ouvir de novo, o recurso é limitado. E o que é recurso, né? É tempo, dinheiro, atenção, saúde mental, pessoas, contatos, tudo é recurso. E eu vou repetir isso para sempre, porque a gente esquece que recurso não é só dinheiro. E tudo isso é limitado, né? Muito limitado. Então, o que é mais importante? Vou dar um exemplo aqui interessante, né? Eu tô tentando manter uma rotina de alimentação um pouco mais saudável. Mas, às vezes no meu dia, é mais importante eu comer um chocolate. Às vezes no meu dia, é mais importante eu sair para jantar com alguém especial. Então, a gente tem que ter esse nível de importância pra gente entender o que a gente vai fazer. Então tá tudo bem se eu quebrar minha dieta, desde que seja por uma coisa mais importante do que a dieta. E desde que a minha saúde esteja bem, né? E quebrar essa dieta não vai tirar minha saúde do eixo. Porque a minha saúde é mais importante do que eu comer uma coisa gostosa. Ponto. Mas então, a gente tem que ter essas hierarquias muito bem definidas para que a gente transforme esse hábito de tomar decisões muito corriqueiro e para que a gente não fique brigando com o nosso eu, para que a gente não entre em surto, para que a gente não entre em neurose, porque de fato a vida ela não é uma coisa linear. Então, se a gente não tem clareza do que nós queremos fazer, do para onde nós estamos indo e do que é mais importante que o que, a gente vai se perder. E se perder não é só tomar atitudes ruins, né? Fazer escolhas ruins. É também ficar com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de não crescimento, com esse sentimento de estagnação, esse sentimento de estar perdido, de estar atrasado, que é muito mais comum do que a gente imagina. Então, às vezes você se sente assim, pode ter certeza que tem muita gente que convive com você que também se sente dessa maneira e não te conta. Eu ouço muito as pessoas falando sobre isso na consultoria, né, quando elas se abrem pra contar o que elas estão sentindo e tudo mais. E eu tô trazendo aqui pra vocês pra te dizer que isso é um lugar comum, pra te trazer esse aconchego de que você não tá sozinho nesses momentos, né? E a gente se sente muito sozinho nesses momentos e todo mundo passa por isso, do mais bem-sucedido ao menos. A realidade é que a gente tá sempre se questionando. E depois que a gente atinge um certo nível, um certo objetivo que a gente sempre idealizou, ele para de fazer sentido porque a gente já tá olhando pro próximo. Então a vida ela é uma grandiosa manutenção da nossa saúde mental. E você, enquanto uma pessoa que quer ter sucesso, você precisa entender que a sua saúde mental é um dos ativos mais importantes do seu dia a dia. Porque, no final das contas, o que importa é o como você toma decisões. E a forma como você toma decisões depende diretamente da sua saúde mental. Se você tá ansioso, calmo, depressivo, alegre em exagero, triste em exagero, mexido com alguma coisa que aconteceu, tudo isso interfere, né, nas decisões, diretamente ou indiretamente também, mas assim, de modo geral é direto. E assim, para você ter uma saúde mental em dia, também demanda uma inteligência emocional. E essa inteligência emocional de você olhar para os seus sentimentos, mapear os seus sentimentos, saber como você vai lidar com esses sentimentos e como você vai racionalizar e tomar decisões a partir disso tudo é muito importante.
Se não a realidade, é que você se distancia dos seus objetivos com muita facilidade. Porque a desmotivação, ela faz parte do empreendedorismo. Hora ou outra ela vai chegar, sem aviso prévio. E às vezes vai estar tudo muito, muito, muito maravilhoso. E do nada vem uma onda de problemas e desmotivação bizarra. E tô falando em empreendedorismo, empreender não é simplesmente você ter uma empresa, né? É você colocar esforço num projeto, é você, enfim, tudo é um empreendimento. Então quando você fala em emagrecimento, em mudança de hábitos, tudo isso é a mesma coisa do que você ter uma empresa, enfim. Por isso que é tão importante a gente entender que você ter sucesso, e quando eu falo ter sucesso, é você alcançar os seus objetivos, é um lifestyle. Você tem que entender que você está o dia inteiro tendo que fazer a manutenção disso. Então você tem que se conhecer, você tem que entender onde você está no seu ponto de equilíbrio, como que você melhora esse seu ponto de equilíbrio para você ter uma performance melhor. Por exemplo, eu me conheço e eu sei que eu não consigo ficar sem algumas coisas no meu dia a dia na alimentação. Por exemplo, eu sou viciado em chocolate. Outros doces eu até passo. Agora, chocolate é muito difícil de tirar da minha vida. Eu sou apaixonado. Se eu tento tirar o chocolate e fico muito tempo sem, quando eu volto a comer, não é que eu como um pouquinho. Eu volto a comer montanhas de chocolate. Então eu sei que eu manter uma rotina onde eu como pouco chocolate é muito mais sustentável a longo prazo e que no final das contas vai fazer muito mais resultado na minha saúde e na minha constituição física, na minha estética, do que se eu realmente tentar cortar 100%. Então, claro que demanda uma disciplina, claro que demanda muitas coisas, mas pra mim é mais fácil dessa maneira. Tem gente que prefere realmente cortar tudo do zero. Eu já fui essa pessoa um dia, hoje em dia eu não sou mais. A gente muda, a gente também tem que lembrar disso. E falando de sustentabilidade, a gente sempre fala muito dessa palavra e a gente sempre associa muito ela ao meio ambiente, né? Mas por que que essa palavra é utilizada no meio ambiente? Porque sustentável é aquilo que se sustenta através do tempo. Então por isso que é importante a gente se conhecer e entender se os nossos hábitos eles são hábitos que de fato podem ser passageiros, porque precisamos deles por pouco tempo mesmo e tá tudo bem, ou se são hábitos que precisam ser vitalícios ou o mais longevo possível e que a gente realmente precisa que eles se sustentem em si, que não seja algo temporário e tudo mais, né? E, enfim, isso tudo é autoconhecimento. A gente volta para a primeira pauta. Quem é você? Como você funciona? O que você está fazendo de maneira automática? O que é você de verdade? O que dá para melhorar? O que não dá? Tudo isso é super importante para todas as áreas da sua vida. E isso muda o jogo. O dia que eu comecei a colocar testes de personalidade no início das consultorias, a minha relação com os meus mentorandos mudou completamente, né? Então, é muito diferente quando você conhece com quem você está conversando. Primeiro que a conexão é outra, porque você ouvir uma pessoa, se preocupar em conhecer ela, é um ato de conexão muito profundo. E claro, né, que essa mudada de jogo aí na consultoria não vem só da minha dedicação, né? Quando eu mostro, né, esses detalhes sobre a personalidade, o meu mentorando, ele entende que ele tem ali nas mãos dele uma ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento poderosíssima e que a partir daquilo ele consegue gerenciar essa melhoria, essa mudança. Ele tem mais clareza do onde ele brilha e do que ele não é tão bom assim. E com isso ele consegue tomar atitudes diferentes. Ele consegue então ter um processo muito mais rápido e eficiente no dia a dia. É muito interessante, inclusive, porque quando eu apresento os arquétipos das pessoas, hoje mesmo eu fiz uma. Hoje não, ontem, eu fiz uma apresentação de uns arquétipos. Aí o meu mentorando olhou pra mim. A gente já tá em vários projetos juntos, mas como não é ele que é o front desse projeto, a gente nunca tinha estudado a personalidade dele, né? Então a gente estudou da equipe e tudo mais, mas a dele em si não tinha sido necessária até então. E como é uma coisa muito íntima, eu evito fazer esse estudo se não for necessário. E aí a gente fez, ele super se empolgou quando eu convidei ele pra gente fazer essa análise, né? E aí eu apresentei pra ele, até de uma maneira despretensiosa, assim, comecei a descrever um pouco do que eu vi ali da personalidade dele, segundo o teste de personalidade que a gente tinha desenvolvido. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu pago terapia
há tantos anos e você fez uma análise melhor que a da minha terapeuta. E aí eu fiquei tipo assim, que bom, né? É uma ferramenta realmente consagrada, eu fico muito feliz de ouvir isso. Claro que eu não sou psicólogo, mas como eu trabalho com pessoas, eu entender de pessoas e saber lidar com pessoas é mais do que necessário. E para tudo isso, qual que é a ferramenta que eu utilizo, né? Eu uso os arquétipos. Os arquétipos, eles são propostos pela psicologia junguiana, a partir de um estudo do inconsciente coletivo, ou seja, os arquétipos são estereótipos, formatos de comportamento que costumam acontecer com um grupo, né, de hábitos, performances, trejeitos, estéticas, enfim. São estereótipos, tá? Em todos os aspectos. E eu tô há anos utilizando essa ferramenta dos arquétipos gente, nunca vi essa ferramenta falhar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. É impressionante. Os arquétipos, como eu disse, eles são um conjunto, né, de estereótipos. Ao todo são 12. Esses 12 eu utilizo, né, o livro O Herói Fora da Lei para marketing e O Despertar do Herói Interior para pessoa física. Ambos de Margaret Mark e Carol S. Pearson. E são livros, assim, muito consagrados. O Herói Fora da Lei é, assim, uma obra de arte, na minha opinião. Um livro gostoso de ler, importante demais para quem trabalha com branding. E, enfim, na verdade, ele é relevante para todo mundo, né? Comunicação é sempre bem-vinda, né? Uma lapidação na comunicação. Mas ele é um excelente livro e ele fala sobre, principalmente, construção de marcas através de arquétipo. E aí dentro desse livro você vai encontrar os 12 arquétipos propostos com as 4 motivações principais. Dentro da motivação da independência e da satisfação você encontra o inocente, o explorador e o sábio. Dentro do risco e da mestria você encontra o herói, o fora da lei e o mago. Dentro da pertença e do prazer você encontra o amante, o cara comum e o bobo da corte. E dentro da estabilidade e do controle você encontra o criador, o prestativo e o governante. O grande que é que os arquétipos, eles são ultra complexos, ultra profundos e eles são quase um organismo vivo, eu diria. Porque você definindo um arquétipo, você entendendo o seu arquétipo, contextualmente, você consegue imaginar o que aquele arquétipo faria. E eu acho que esse é o grande jump off the cat, the one and only pulo do gato. Porque é justamente isso, né? Tudo é vivo, tudo muda. E aí quando você tem um arquétipo, você consegue tomar decisões contextuais a longo prazo. Então isso funciona tanto para você enquanto pessoa, se mantendo fiel a uma construção da sua personalidade, tanto quanto para uma marca, na hora de você construir de fato uma marca. Lá na frente, quando você se deparar com alguma ideia, informação, collab, decisão que aparece, enfim, qualquer coisa, esse arquétipo faria isso? O que esse arquétipo faria nessa situação? É mais ou menos isso. Então, assim, é super interessante como essa ferramenta ela se transforma em algo que é, assim, um guia, uma bússola a caminho do sucesso. Lembrando, sucesso sendo alcançar os seus objetivos, né? E aí, meus queridos, como você descobre os seus arquétipos? Bom, leia O Despertar do Herói Interior, a versão com 12 arquétipos, atualizada, tá? E nele, no final, você vai encontrar um teste de arquétipos. Eu também faço esse teste de arquétipos com os meus clientes. No momento, eu não estou vendendo esse teste de arquétipos separadamente. Como eu não sou psicólogo, eu não vejo motivo de eu ficar diagnosticando a personalidade das pessoas. Eu acho que é até antiético, tá? Mas fica aí minha sugestão de livro. Nesse livro você tem um teste nas últimas páginas. Inclusive, se você quiser comprar o livro só para fazer esse teste, você pode, tá lá no final, e depois você lê só os seus arquétipos principais. Mas o importante é você entender quem você é, o que te motiva, e não só o primeiro arquétipo, o arquétipo que mais aparece para você, né? Mas também qual é a motivação que mais reverbera em você, o que mais falta em você e que você pode desenvolver, se você quer desenvolver ou se tá ótimo não ter esse arquétipo desenvolvido, e até o como você traz esses arquétipos pro front quando eles forem necessários de forma estratégica. Então, você se conhecer dessa maneira é uma ferramenta.
É uma grande ferramenta. Então eu gosto dos arquétipos para isso, mas essa jornada de autoconhecimento está longe de ser só arquétipos, né? Claro que facilita, na minha opinião, é um excelente primeiro passo. Eu realmente utilizo isso, como eu falei, então não é da boca para fora. Mas é importante também entender onde você costuma ter os seus padrões de erro, né? Então, onde você erra? É na organização da sua agenda? É na falta de algum conhecimento técnico? Ou é numa soft skill que te falta? Então, essa autoanálise, essa autocrítica, ela tem que estar presente no dia a dia. Tem que aprender a se olhar e tentar ficar vendo você de fora, assim, sabe? Como se você fosse um telespectador. Você também pode perguntar para as pessoas que você confia o que elas percebem sobre você, quais são para elas as suas características mais marcantes, aquilo que reverbera em você. E aí, quando uma pessoa repetir várias vezes isso, você pode entender que aquilo faz sentido para muitas pessoas, então que aquilo é um traço marcante de modo geral. Porque se às vezes faz sentido só para uma pessoa, ela pode ter visto um recorte, ela pode estar se expressando mal, então é importante a gente também ver o que é frequente, né? E aí tem várias formas de você se autoconhecer. Você pode estudar filosofias, você pode fazer terapia, você pode ter aí atividades de reflexão, escrever cartas para você mesmo, é uma coisa que eu gosto muito. Você pode, enfim, a ideia é que você esteja sempre olhando para o eu e entender que isso faz parte do processo de melhoria de quem você é. E quando você encontrar uma coisa que você não gosta, você utilizar isso para melhorar quem você é. Né? Então, não gosto dessa minha personalidade, não gosto de estar dessa maneira, não gosto de ser visto dessa maneira, não gosto de ser interpretado dessa maneira, então o que eu posso fazer para mudar? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era a pessoa que sofria bullying na escola. Não era todo dia, mas de vez em quando rolava. E muito era por conta do como eu me expressava, né? Então as roupas que a gente veste transmitem uma mensagem, a nossa postura, as nossas falas, os assuntos que a gente aborda transmitem uma mensagem. E eu vou te dizer que eu sou muito fiel ao Daniel adolescente, ao Daniel criança, porque eu tava na minha essência assim. Mas tinham coisas que eu tentava trazer pra minha personalidade pra poder me encaixar, pra pertencer, pra parecer um pouco mais legal do que eu era de fato, que não faz sentido pra mim. E que eu nunca deveria ter tentado forçar aquilo em mim, mas que faz parte também da minha trajetória. Mas é isso, o que faz parte da sua essência? Quem é você? Como você quer ser percebido? E lembrar que assim, você ser uma pessoa legal, uma pessoa ponta firme, uma pessoa interessante, dedicada, não é uma coisa que é só pros outros. Isso não é uma coisa que você tá dando sem nada, sem receber nada em troca. Quando você é uma pessoa incrível, o mundo é incrível com você. Primeiro porque a sua percepção é diferente. E segundo, porque a gente realmente colhe aquilo que a gente planta. Então, se você não tem orgulho de quem você é, se você precisa maquiar as suas características para que elas sejam socialmente aceitas, talvez você precise melhorar alguma coisinha aí. Eu sempre falo que o branding, né, a nossa marca, ela tem que partir da nossa personalidade. Se você tem que fingir uma personalidade, fingir gostar de alguma coisa, fingir consumir alguma coisa, fingir ter alguma coisa, eu acho isso daí tenebroso. É certeza de que em algum momento o fracasso vai acontecer, porque mentira não se sustenta. E acima de tudo, você vai ficar com a consciência limpa de enganar os outros? É prazeroso você viver uma vida mentirosa para você alcançar um objetivo? Eu não acho que seja prazeroso de verdade. Eu não acho que a consciência fique limpa. Eu não acho que vai ter sempre aquela. Na verdade, assim, eu acho que sempre vai ter aquele demôniozinho lá no fundo da cabeça falando: você não merece isso. Olha, você é um impostor. A gente fazendo de tudo pra se manter uma pessoa legal e se manter sendo uma pessoa é, ética, verdadeira, sincera, a gente já tem essa síndrome do impostor. Imagina se a gente mentir a nossa personalidade pra se encaixar. Então eu falo que quando a gente faz uma construção de marca de uma pessoa, se a gente não pode usar a personalidade dela, se ela não se sente confortável em se mostrar pro mundo, esse é o maior convite para é hora de mudar. É hora de lapidar quem você é hora de entender se é realmente esse o caminho, é hora de revisar todas as suas decisões
e recalcular a rota. E isso pode acontecer hoje, amanhã, depois, pode acontecer sempre. Não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez na vida, isso é vivo, né? Não tem pra onde fugir, não. Mas, se autoconhecer é uma jornada aí, pra sempre. Uma manutenção contínua, assim como academia, assim como escovar os dentes, assim como tomar banho. É um saco. Mas é muito bom. Depois que a gente pega o jeito e que a gente pega o gosto, se autoconhecer se torna uma jornada de prazer. Eu amo conhecer minha personalidade cada vez mais, ver as minhas mudanças, as minhas conquistas, os meus retrocessos também, porque a gente não anda só pra frente, né? E revisitar tudo isso pra saber se eu tô no caminho certo. Eu tenho um planner muito legal. É da Cícero, não estou sendo pago para isso. Cícero, se vocês quiserem me patrocinar, eu vou amar, porque eu amo os planners de vocês. E sempre no início do mês, você escreve as metas do seu mês. E aí, quando você finaliza o mês, a última lâmina dessa sessão mensal tem aqui algumas coisas para você preencher: objetivos conquistados, playlist do mês, descobertas, filmes, livros e séries, e ficou para o mês que vem. Esse balanço de coisas positivas, prazerosas e de coisas mais técnicas, né, de objetivos e tudo mais. Gente, isso é super importante para você saber o que você evoluiu naquele mês. Você se aproximou do seu objetivo? E não tem problema se afastar, não é esse o ponto. É só você voltar pro foco. Se afastou? Volta. Existe uma coisa que eu já ouvi de alguns nutricionistas, né? Eu sei que alimentação é um universo muito controverso. Mas uma coisa que eu ouvi que eu acho muito interessante é: você comeu errado no almoço? Isso não justifica comer errado na janta. Volta. E aí, quando a gente para pra pensar, a alimentação é quase uma matemática, né? Você tem que consumir uma quantidade de cada uma das coisas. Se você não consome num dia, na verdade, se você consumir no outro, até dá uma equilibradinha. Se você exagera nas calorias hoje, você pode sim compensar amanhã, comendo menos calorias. E assim vai. Então, é uma matemática, né? Então, assim, você errar não significa que é uma liberdade para você continuar no erro. Muito pelo contrário. É para você olhar para o erro e falar: beleza, desviei da rota. Vamos recalcular rota. E aí, falando de exatas, você lembra que a distância menor entre dois pontos é uma linha reta? Por isso que eu tô falando de clareza e de objetivo. Quando você sabe para onde você tá indo, é muito mais fácil que você se mantenha nessa rota. E muitas vezes vai ter mais de uma rota parecendo fazer sentido. Então, se você saber exatamente qual que é o objetivo, é mais fácil decidir entre uma rota e outra. Eu não tô dizendo que é trivial, que não demanda tempo, que não vira um dilema. Dilemas estão aí para serem vividos, né? E aí não tem pra onde fugir também. Essas bifurcações da vida, elas são maravilhosas, na verdade, né? É o poder da escolha, livre-arbítrio, etc, etc, etc. Tanto que na consultoria, uma coisa muito comum é, de vez em quando a gente recalcula a rota. De vez em quando a gente muda o objetivo. Porque a gente testa um objetivo, vê que não era bem aquilo e volta. A vida demanda testes. A gente precisa levantar uma hipótese. A partir dessa hipótese, a gente testar essa hipótese na prática, pegar esses dados e refinar essa estratégia. Na vida pessoal, a gente faz um ajuste de hábitos, vê como isso impacta no nosso emocional, no nosso corpo, na nossa saúde. Fez sentido, não fez? Aproximou, não aproximou? Funcionou ou não funcionou? Porque cada organismo responde de um jeito. E aí a gente vai lá, fala com um profissional e ele ajuda a gente a ou manter nesse caminho, né? Ou recalcular a rota, né? Mudar o tratamento, mudar o plano tático e operacional também, se não estiver funcionando. E é isso aí. Lembrando as minhas sugestões desse podcast. O livro Essencialismo, de Greg McKeown, acho que é McKeown, não sei falar o nome dele. E O Herói Fora da Lei, de Margaret Mark e Carol S. Pearson. Também delas, o livro O Despertar do Herói Interior. Na verdade, o Despertar do Herói Interior é da Carol S. Pearson. E nele é que vocês encontram o teste de arquétipos, tá? Mas é muito importante também lembrar que você pode ter ajuda nessa jornada de autoconhecimento. É muito importante você ter pessoas que você confia.
Como eu disse, na consultoria a gente tem sim esse uso da personalidade nas decisões. Então, se você quiser uma consultoria profissional que vai trabalhar o seu posicionamento no mercado, passando pelo business, pelo seu marketing, né? Então, sua comunicação, toda a parte de personalidade da sua marca e a sua publicidade, né? Seu conteúdo. A gente está aqui para isso. Conte comigo, tá? Então, a consultoria tem sim formatos para profissionais, focado na carreira dos profissionais, né? Nesse posicionamento, nessa estratégia de mercado e de crescimento e tudo mais. Não é desenvolvimento de carreira, mas acaba sendo em alguns aspectos, mas é muito mais para profissionais que querem ter uma empresa, se tornarem autônomos, construírem produtos, projetos, enfim. Se tiver alguma dúvida, marca aí um papo comigo, que eu tiro suas dúvidas. O link tá na descrição do podcast, também tá na descrição desse episódio, na descrição do meu perfil lá no Instagram, no TikTok, enfim. Tá no link da bio. Basicamente é isso. Mas também procure profissionais para te ajudar nessa jornada. Bons psicólogos, bons mentores, bons consultores e que façam sentido para esse momento da sua vida. Pessoas em quem você confia, principalmente com quem você também tem um fit de filosofia, né? E que você olhe para essa pessoa e enxergue uma paz, enxergue uma conexão, enxergue algo que você gosta, algo que você admira e comece essa jornada de autoconhecimento que ela é ultra, mega, super importante para você alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Ótimo 2026, que seja um ano maravilhoso. Encontro vocês no próximo episódio, também nas minhas redes sociais, @wonderland. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência até aqui. Fui, que tem muita resolução de ano novo aqui me desafiando.